O TVL Cultura começa agora. Exposição Os Gatos de Edith está aberta para visitação do público no Horto Botânico da Fundação Cultural. O Museu de Arte de Blumenau apresenta sua primeira exposição do ano. E na entrevista de hoje, o assunto é a Fundação Cultural, o trabalho dos últimos 2 anos. Quem vai falar sobre o assunto é Rodrigo Ramos, o presidente da Fundação. Exposição Os Gatos de Edith está aberta para visitação do público no Horto Botânico da Fundação Cultural. O Horto Botânico da Fundação Cultural de Blumenau ganhou alguns visitantes coloridos. É a exposição Os Gatos de Edith. Agora são 9 obras de cerâmica e ferro que foram produzidas pelo Barbotina, grupo de ceramistas de Blumenau. Os gatos estão à disposição para a visitação do público, de terça a domingo, das 10 às 16 horas. Esses gatos que estão modernos, né? Eles representam realmente uma forma de dinamizar esse espaço da cidade, é um espaço histórico, e ser um motivo a mais de visitação, de sentir os artistas também presentes nesse espaço que é da cidade, que é de todos nós e que deve ser valorizado. E essa novidade é uma forma de você estar presente com a história no passado e essa modernidade do presente. E essa é a intenção. E as barbotinas foram muito felizes em transformar o nosso Putz, o Mirko, o Pepito, numa nova dinâmica, estilizados. E que a Edith Gertner, que hoje está completando os seus 186 anos do seu falecimento, está muito feliz. Isso mesmo. A cerimônia de abertura da exposição foi também uma homenagem a Edith Gertner, em virtude dos 136 anos de seu nascimento, em 22 de março de 1882, e dos 50 anos de seu falecimento. Uma das autoras do projeto Os Gatos de Edith explica sobre como essa homenagem a Edith foi pensada. Esse trabalho é uma homenagem a Edith Gertner, que fundou esse cemitério dos gatos, pela paixão que ela tinha pelos gatos. E estão representados aqui 9 gatos. Em 2016 a gente fez a primeira gata. E teve bastante sucesso, o pessoal gostou bastante. Nós, então, nos inscrevemos para o Fundo Municipal de Apoio à Cultura e estamos agora entregando hoje, financiados pelo Fundo Municipal de Apoio à Cultura, essas 8 esculturas que são de cerâmica e de ferro. A artista ainda ressaltou a importância do local para o turismo catarinense e explicou o desenvolvimento das obras. A gente sabe que o Cemitério dos Gatos é o único cemitério de gatos do mundo e ultimamente a gente está vendo bastante turista mesmo, está visitando, porque ela entra para o hall do turístico de Santa Catarina, o Cemitério dos Gatos. E a gente quis dar uma cor para ele, vida, então, e pensar também, além do turista, nas crianças que visitam aqui. Por isso que elas são feitas em ferro e cerâmica bem colorida. A gente criou esse projeto pensando nisso, mas o grupo que criou, se chama Barbotinas, ele é composto por 7 mulheres ceramistas que trabalham em pesquisa em cerâmica. Como a cerâmica é um material um pouco difícil de fazer em tamanho grande, a gente fez também uma parte dela em ferro para poder levantar e fazer as esculturas maiores para terem maior visibilidade no espaço. O vereador Silvio Zimmermann acompanhou a cerimônia de abertura da exposição e relembrou um pouco da história da mulher que contribuiu muito para a cultura blumenauense. A Edith Gertner era sobrinha neta do Dr. Blumenau, fundador da nossa cidade. Ela veio da Alemanha para o Brasil para ficar ao lado dos seus pais na velhice, ficar ao lado dos seus irmãos. E ela era uma atriz
conhecida na Alemanha, tinha uma vida muito diferente daquela que teve aqui. E que ela viveu de forma mais reclusa, de forma mais íntima e acabou se afeiçoando muito aos seus animais. E ela tinha uma consciência ambiental, uma consciência ecológica à frente do seu tempo. E ela tomou algumas decisões importantes em vida. Uma delas, que todos nós conhecemos, que foi de enterrar os seus gatos, os seus animais de estimação aqui no horto, que hoje chama Horto Botânico Edith Gärtner. E a outra, antes de morrer, ela doou à Prefeitura de Blumenau, ao governo municipal, ao povo de Blumenau, esse espaço que se tornou o Horto Botânico, para que fosse preservado, assim como a casa onde ela morava, que hoje é o Museu da Família Colonial. O Museu de Arte de Blumenau apresenta sua primeira exposição do ano. A primeira temporada de exposições do ano do Museu de Arte de Blumenau, o MAB, está com as portas abertas das 5 salas expositivas que abrigam trabalhos de vários artistas. A visitação às exposições pode ser feita até 15 de abril, de terça a domingo, das 10 às 16 horas, sempre com entrada gratuita. As exposições estão belíssimas, eu acho que cada as linguagens diferentes, mas o trabalho de artistas consagrados, artistas emergentes, consagrados como Rubens, como o Kiko Stotz, que já vem numa outra linguagem da pintura, ele é mais surrealista, mas ele também é uma personalidade aqui da cidade, ele tem toda uma história construída, Temos a Maria Carmen, que é a artista que está nessa sala, que é especial. Dessa vez ela apresenta um trabalho diferente, porque normalmente ela trabalha com manufaturado, com os fios, e agora ela usa como suporte a tela mesmo onde ela pinta. Então, outro tipo de trabalho, uma outra possibilidade de trabalho da Maria Carmen. Realmente, cada sala traz uma linguagem diferente, um estilo próprio de personalidade do artista. Com todas as exposições, o visitante pode viajar, imaginar e apreciar à vontade. Entre tantas obras preciosas, um dos destaques foi para o artista Rubens Estrin, considerado uma referência da arte contemporânea em Santa Catarina. Ele já participou de eventos no Brasil e no exterior. Voltou ao MAB depois de 11 anos, trazendo a exposição Gravitate. É uma exposição que já vem sendo trabalhada há mais de 5 anos, que eu chamei de Gravitate, por uma questão de pensar em próteses na arte. Eu venho da pintura e essa é a minha maneira de sair fora para o tridimensional, criando objetos e pensando o quanto você pode pensar na materialidade de uma pintura. O presidente da Fundação Cultural ressaltou que o interesse dos artistas foi um sucesso e que muitas surpresas estão por vir. Nós tivemos uma participação recorde esse ano de pessoas interessadas em apresentar os seus trabalhos aqui no Museu de Arte de Blumenau. Foram mais de 60 participantes de 9 estados brasileiros e 2 participantes do exterior que tiveram acesso ao edital. E também tivemos uma participação crescente de artistas de Blumenau e região, que nos deixou muito animado. O que nós vamos apresentar durante o ano aqui no Museu de Arte de Blumenau é uma síntese do que vem sendo produzido em arte contemporânea em todo o mundo. Ou seja, Blumenau está conectada com o que tem de mais moderno dentro dessa concepção de arte. O vereador Silvio Zimmermann prestigiou a abertura da primeira exposição do MAB, elogiou as obras dos artistas e, na ocasião, fez homenagem às 6 décadas da revista Blumenau em Cadernos, entregando uma moção de louvor. Os 60 anos de publicações ininterruptas da revista Blumenau em Cadernos. Talvez seja uma das revistas mais antigas publicadas ininterruptamente no Brasil e merece o reconhecimento da sociedade blumenauense, da Câmara de Vereadores, por esse trabalho realizado pela Fundação Cultural, pela Biblioteca Municipal e pelo Arquivo Histórico da cidade. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Hoje uma entrevista especial. A gente vai saber sobre um balanço dos últimos 2 anos da Fundação Cultural. E claro, quem nos fala mais a respeito do assunto é o presidente da Fundação Cultural, Rodrigo Ramos, que também está há 2 anos trabalhando aqui na Fundação, está à frente aí dos trabalhos. Olá, presidente, seja muito bem-vindo no TVL Cultura. Muito obrigado. Obrigado, Laide, a você que nos acompanha aqui pela TVL, a equipe técnica, o Rafa, cinegrafista, que está aqui conosco também. É um desafio muito grande, né? Quando a gente já conversou há 2 anos, no início, quando eu cheguei aqui, esse convite me honrou muito. Não fazia parte dos meus planos, né? Apesar de já trabalhar na atividade como produtor cultural e também um pouquinho na área da literatura. Foi um desafio enorme, né? E uma responsabilidade e um orgulho muito grande poder representar a cidade de Blumenau na área da cultura. Eu acho que o meu maior desafio, como gestor público que estou, é continuar catalisando, né, o que foi feito desde 2013, a comunidade cultural, trazer para o debate, trazer a conversa, chamar a participação pública, e isso que a gente tem feito aqui nesses últimos 2 anos. Foram vários desafios, como o presidente falou, mas também foram várias conquistas. Com certeza. Inclusive, vários embaixadores visitaram em 2016, o primeiro ano que o senhor presidiu aqui. Então, visita de embaixador, outubro também teve a aprovação aí do plano de cultura. Nos fala um pouquinho a respeito disso. Então, eu cheguei em abril, em maio a gente recebeu assim que logo que eu tomei posse aqui na Fundação Cultural, eu recebi uma visita do cônsul da Alemanha, da Áustria e da República Tcheca, porque a Fundação Cultural, institucionalmente, ela também é responsável pelas relações internacionais do município. Ela acolhe, né, as instituições internacionais e daí encaminha, repassa, né, aos outros órgãos do colegiado. Seria o cartão de visitas, né, para dar as boas-vindas. E nós tivemos um encontro internacional com embaixadores da União Europeia no Brasil. Foi um marco muito interessante, porque nós conseguimos colocar dentro de um contexto internacional a cidade de Blumenau. Foi um pedido muito especial. Eles tinham um encontro comercial, empresarial, também cultural em Florianópolis, que é um encontro anual desses embaixadores, e pediram exclusivamente para que houvesse um dia para conhecer a cidade de Blumenau. Alguns deles acabaram retornando na cidade, a cidade causou uma boa impressão, e a partir dali se começou a alavancar e prospectar negócios não só na área cultural, mas também na área econômica, né? Hoje a gente observa aí a visita de outros embaixadores que acabaram vindo na Oktoberfest de 2017, como aconteceu com a Embaixada da Grécia, com a Embaixada da República Tcheca, que agora deve instalar uma Câmara de Comércio, né, que movimenta o setor econômico, o setor cultural. Nós também tivemos aí a participação do embaixador do Reino Unido, que se encantou com a história do Fritz Miller e a relação do Darwin. Enfim, faz parte dessas relações, né? No ano passado, em 2017, nós tivemos um encontro em Oxapampa, no Peru. É uma cidade de colonização germânica, né? Então lá são 3 imigrações distintas, alemã, austríaca e suíça, né? Eles migraram para uma parte muito inóspita da região, dentro da selva amazônica. É um berço da biosfera, patrimônio da humanidade, e alguns convênios de cooperação técnica e também cultural já foram firmados com aquela região de Oxapampa. E fora isso, as outras atividades, você destacou bem, né? Nos primeiros 6 meses de atividade, até tomar conhecimento de toda a situação, porque era um desafio, né? Era um final de um primeiro mandato, com um trabalho que vinha sendo iniciado hoje pelo vereador Silvio Zimmermann, e nós tivemos que levar a conhecimento da Câmara, depois de quase 3 anos e meio em discussão, o Plano Municipal de Cultura, né?
Foi um momento, por isso que eu digo no início dessa fala, né, dentro dessa viagem, né, desse avanço, que foi um avanço significativo e histórico para a cidade de Blumenau. Blumenau foi uma das primeiras cidades do país, quando foi instituído o Plano Nacional de Cultura, lá no início dos anos 2000, a assinar o protocolo de intenções, a fazer o CPF, que é o cadastro principal, né, do aceite do município com as informações, com a predisposição de participar de uma política nacional de cultura, independente de um governo, né, criar uma política de Estado. E a cidade de Blumenau foi uma das primeiras naquele período a fazer isso. E a aprovação do Plano Municipal de Cultura, ele norteia as ações, não só da Fundação Cultural, mas do que a cidade, os agentes, os atores culturais do município pensam na política cultural por 10 anos. Então, nós tivemos no final do ano passado a aprovação histórica da primeira edição desse plano. Né? Daqui a 10 anos ele pode ser revisto a qualquer momento? Sim, né? Mas se tem um projeto para 10 anos. Então, ao longo desses 10 anos, nós vamos poder mensurar e ver o que a municipalidade, o organismo principal, que é a Fundação Cultural, conseguiu desempenhar e o que a sociedade, porque o plano também envolve uma responsabilidade muito grande da sociedade. A sociedade também é partícipe, né? Os agentes, atores culturais são peça fundamental para essa engrenagem funcionar. E ao início desse ano a gente conseguiu fazer uma avaliação e muitas das ações do que comprometem a municipalidade estão iniciando, estão sendo startadas, né? Estão sendo aprimoradas. Isso nos deixa muito felizes porque a gente consegue ver que o esforço coletivo, não só do município, mas também da sociedade civil representada pelo Conselho de Cultura, consegue, né, fazer com que um plano tão esperado por tantos possa ser colocado em prática. Eu tinha uma pergunta que eu ia deixá-la para o final da nossa entrevista, até para quem está em casa, eu ia pedir se vale a pena investir na cultura, mas o senhor já me respondeu aqui que vale sim, porque o conhecimento é educação, é na economia também para uma cidade, então por esses e vários outros motivos, vale sim investir na cultura hoje, presidente? Eu digo que a cultura não é cereja de bolo, cultura é fermento, né? A gente tem que colocar fermento na massa, né? Fazer a sociedade crescer, tornar massa crítica, pensante, né? Hoje, a economia no Brasil movimenta mais de 1 milhão de pessoas que trabalham direta ou indiretamente com a cultura, né? O percentual do PIB no Brasil chega a quase 2% da economia bruta, né? Do produto interno bruto. Então, há uma representação na participação efetiva e econômica da construção da sociedade. As pessoas estudam, nós temos uma faculdade de artes em Blumenau, né, como a FUB, que envolve dança, teatro, artes visuais, enfim, uma série de pessoas que estudam, se formam e depois querem trabalhar na área, precisam de espaço para trabalhar. A gente vê que tem mercado. Então, cultura não é apenas algo que se faz como hobby ou horário de lazer, não, né? Cultura promove pagamento de água, luz, telefone, né, IPTU. A gente precisa produzir, né, gerar arte, porque gera conhecimento. Por isso, quando a gente diz, quando a gente gera conhecimento, as pessoas se tornam mais críticas, pensantes, e por isso que a gente diz que a sociedade vai bem quando ela está crítica, pensante, fortalecida, né, ela consegue produzir economicamente, quando a gente tem emprego nas empresas, é isso tudo. Por isso que quando vai bem a cidade, vai bem como um todo. Se as pessoas estão empregadas, conseguem trabalhar, conseguem ter os seus momentos de lazer, os seus momentos culturais, né? Isso tudo faz parte desse processo. Como o senhor falou, é muito trabalhado. Muito trabalhado. Trabalho também foi a reforma do telhado aqui. A gente também acompanhou. Sim. E outras manutenções também, mas esse telhado já estava um pouquinho na história aí, né? É verdade. A última grande reforma que foi feita no prédio histórico aqui da Fundação Cultural fazia 70 anos, né? O Silvio Zimmermann, quando chegou na Fundação, ele entrou com pedido no Ministério da Cultura, né, pelo IPHAN, e conseguiu garantir o recurso. Por se tratar de uma edificação tombada, se começou uma discussão, né, entre os entes que compõem o IPHAN, a Fundação Catarinense de Cultura, a própria Fundação Cultural, né, se era um projeto de reforma ou de restauro. E nesse processo a gente acabou discutindo e pensando qual era a melhor maneira de se proceder esse processo. E nem sempre as discussões são rápidas e sucintas, né? Isso acabou passando um período. Hoje o vereador Silvio acabou se ausentando, eu acabei assumindo e acabei assinando o contrato da obra e executei toda a obra, né?
E foi um desafio também muito grande, porque esse telhado já deu história na cidade, né? Mas precisava de uma manutenção, né? A gente conseguiu encontrar alguns vestígios ainda do incêndio da década de 50, que foram preservados, né? Que faz parte da história do prédio também, mas hoje há um período renovado com a restauração desse patrimônio tombado, né? Duas coisas também que foram feitas, eu imagino que do ano passado para cá, que também tem a ver com manutenção, é sobre o arquivo histórico. Isso, a gente vem procurando desenvolver uma ação de preservação da identidade do nosso acervo. Nós participamos de 2 processos do governo do estado, fomos contemplados pelo edital Elizabeth Anderle e estamos num processo de digitalização de parte do nosso acervo. A ideia depois é colocar isso disponível na internet para acesso a todos e ter esse material salvaguardado. E a outra é a manutenção e a conservação do nosso material pertencente ao Museu de Arte de Blumenau. O museu vai completar 15 anos nesse ano e a gente vive numa região do país muito úmida, suscetível a cupim, problemas de umidade, e essas obras precisam de uma constante manutenção. Então, parte do acervo está sendo recuperado, os chassis, que são as molduras, né, que guardam as telas, estão sendo trocadas, recuperadas, bastidores novos estão sendo colocados, enfim, assim a gente consegue preservar principalmente a história contemporânea da arte em Blumenau, né? Por isso que a gente ganhou esse recurso e está fazendo uso dele na preservação dessa história. Os próprios colaboradores daqui da Fundação que também estão fazendo ou não? São contratados outras? Nós temos, especificamente para esse tratamento do acervo do Museu de Arte, o Conselho Curador do Museu avaliou 100 obras, as que estavam precisando mais urgente, né? Algumas obras inclusive raras, e um profissional técnico de mercado reconhecido, gabaritado, autorizado pela Fundação Catarinense, está procedendo com essa recuperação. E no caso do acervo do arquivo histórico, da digitalização, foi contratado um historiador, também um profissional de mercado, reconhecido, gabaritado pela Associação dos Amigos do Arquivo Histórico, para realizar esse trabalho. Na verdade, esse é um recurso que a gente vem recebendo da Associação dos Amigos do Arquivo Histórico, né? E isso contempla aí a nossa ação. Estamos quase no final do nosso tempinho. Quando o assunto é bom, passa rápido. Mas, rapidamente, o Horto foi reformado também e hoje também tem a exposição ali dos gatos de... Isso, nós começamos em 2016 um processo de revitalização das plantas do Horto e da dinâmica do Horto, que completou no ano passado, em 2017, nós tivemos várias comemorações aqui dentro da Fundação Cultural. Desde o Blumenau em Cadernos, passando pelos 50 anos do Horto, 50 anos do museu, os 65 anos da biblioteca, e a gente vem recuperando, né? Agora, como vocês já fizeram a cobertura, esse espaço ganhou uma dinâmica nova, também patrocinado pelo Fundo Municipal de Apoio à Cultura, que no ano passado foi um presente, uma luta muito grande do Conselho Municipal de Cultura, juntamente com a Fundação Cultural, que foi transformar o antigo fundo, né, e lançamos o edital no final do ano em forma de prêmio, né, homenageando então o seu Herbert Holitz. E essa última versão, né, desse edital foi um dos muitos prêmios aplicados, foi a contemplação desses gatos, dessas esculturas ali, e a cidade de Blumenau ganha esse presente também. Aliás, todos os que foram contemplados, a seleção foi bastante criteriosa e nós tivemos bons produtos culturais. Todos puderam ver aí no bloco anterior a matéria. Exatamente. Ações futuras da Fundação Cultural, pelo menos para esse semestre, a gente está curioso. Olha, nós temos aí muitas ações e é importante que a comunidade participe. Nós começamos aí no mês agora de março com a programação de um projeto musical na Igreja Evangélica do Espírito Santo, que é um projeto anual. A ideia é transformar aquele templo também como um templo musical. Então já tem uma programação até o final do ano. Começamos em março, teremos apresentação de órgão, canto coral, noites líricas, concertos e piano, enfim, uma programação bem variada. Vamos ter em setembro um encontro de corais de Blumenau. Nós estamos fazendo um mapeamento, inclusive se você é coralista, regente de coro, nós estamos fazendo um censo cultural para levantar quantos corais nós temos na cidade, quantas pessoas estão cantando em Blumenau, e a ideia é de que em setembro, durante a programação do aniversário, a gente possa celebrar o aniversário de Blumenau também com esse encontro de corais.
Nós vamos ter o FENATIB agora em abril, de 13 a 20, né? Lançamos para o mês de novembro o Salão Elke Ehring, estamos na captação dos recursos pela Lei Rouanet. Se você é patrocinador, né, pelo lucro real, através de imposto de renda, já pedimos, né, e conclamamos você patrocine os nossos projetos, que isso é muito importante também. E vamos ter uma série de atividades. Eu pediria que você ficasse também ligado não só na programação aqui da TVL, que sempre tem aberto espaço, mas também o próprio site da Fundação Cultural, as redes sociais, né? Procure se informar também. A gente, quando se informa, sabe o que está acontecendo. E sempre tem programação cultural aqui dentro da Fundação e em outros espaços da cidade. Mesmo não sendo propriamente um evento da Fundação, muitas vezes nós somos parceiros, apoiadores, ajudamos na divulgação. Então é importante se inteirar dessas notícias culturais, porque a gente só fortalece esse fermento, só fortalece essas ações quando a gente se torna participativa. E a primeira ação é feita para o blumenauense. Então o blumenauense sempre é privilegiado e convidado a participar, né? Uma série de atrações aí. Sim. Mas antes, a gente vai se estender só um pouquinho, que tem algo especial. Aqui lançaram um programa especial para gestores culturais, a USP, e o presidente da Fundação foi um dos escolhidos. Nos fala um pouquinho a respeito disso. Para mim foi uma surpresa essa indicação, né? No final do ano foi aberto um processo seletivo. A USP, dentro de seus órgãos, lançou um programa de pós-graduação, em nível de pós-graduação, para gestores culturais, né? Tanto de município quanto de estado, né? E também para dirigentes dentro da federação. Aproximadamente 100 gestores se mobilizaram, se colocaram à disposição a participar desse processo. Houve uma pré-seleção em função da procura, que foi bem alta, e desses 100, 35 acabaram sendo selecionados e, para minha surpresa, né, felicidade também, né, fico envaidecido, fui um dos escolhidos a participar desse curso, que começa agora em maio. É um curso de duração de 1 ano e meio aproximadamente, e a gente vai se focar principalmente, as ações são para o desenvolvimento e aplicação dos planos de cultura. Como nós já temos um plano municipal de cultura, a ideia e a minha perspectiva é de que eu possa analisar o que está sendo aplicado aqui e, se possível, ainda colaborar com o desenvolvimento dos planos municipais de cultura dos municípios da ANVIR. Né? As cidades aqui da região, nós temos um colegiado de cultura muito forte, muito unido, os gestores culturais, a gente se dá muito bem e, de forma integrada, Blumenau sempre acaba sendo a mola propulsora da região. Então, eu quero ajudar também os meus colegas gestores nessa formatação de um plano de cultura forte, eficaz, uma política pública cultural cada vez mais eficiente daí para a nossa região, sem perder o foco dentro da cidade de Blumenau. Estou muito feliz com o resultado, né? E com a escolha também. Muito obrigado. Né? Muito obrigado. Parabéns pela escolha, por ser escolhido. Parabéns também pelo trabalho desenvolvido aqui na Fundação Cultural de Blumenau. Eu agradeço, convido a você que está em casa a nos prestigiar, a participar das nossas ações. É sempre importante pensar que toda efetiva e qualquer ação é pensando, como eu falei anteriormente, no blumenauense. Então, se informe nas redes sociais, busque informação aqui na Fundação Cultural. Nossos museus estão abertos aos finais de semana, os espaços estão sendo revitalizados, entregamos agora a praça revitalizada do Mausoléu, que é a Praça Aberta Blumenau. Enfim, a gente vem trabalhando, mesmo diante de um cenário como o país atravessa, de uma mudança, né, de pensamento, inclusive, né, das nossas questões e afirmações enquanto nação, mas a gente continua trabalhando firme para fazer política cultural de qualidade. Né? Isso aí, vamos lá. Muito obrigada, presidente. Desde já também agradecemos sempre à Fundação Cultural por nos conceder aí o espaço para a gravação e muito obrigada pela audiência de todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa.